O nosso bate-pronto de hoje é com uma polêmica grande, com um embate, uma briga grande dentro da Conmebol, hein? É uma briga entre os clubes brasileiros e os clubes ali, principalmente da Argentina, do Paraguai, do Uruguai e do Chile. Por que que eu digo isso? Tem uma grande polêmica agora na Conmebol com relação a esses casos de racismo. Polêmica essa que só aumentou depois da declaração bizarra do presidente da Conmebol, o tal do Alejandro Domingues, que disse que o Brasil para a Libertadores era como a chita para o Tarzan. Vale a gente deixar claro, a chita é a macaca do Tarzan. O cara falou de um assunto relacionado a racismo, comparando o Brasil, né? Usando uma metáfora onde o Brasil é uma macaca. Ou seja, isso deixou a disputa mais acirrada dentro da Conmebol. A Leila Pereira comprou essa briga de novo com relação ao Alejandro Domingues. Ela se recusou a ir no evento, no sorteio da Libertadores. Por quê? Porque achou a punição para o Cerro Porteño ridícula diante do racismo ali contra o Luigi, um jogador da base do Palmeiras. E aí, o que a gente tem que falar? Nesse momento, acredite se quiser, tem um movimento do futebol chileno, futebol argentino, uruguaio e paraguaio, né, exigindo que haja uma cobrança para diminuição da violência das polícias no Brasil. Que eles dizem que as polícias, né, elas são muito violentas com as organizadas estrangeiras que vêm para o Brasil. Então, é claro, eles tiram o foco do racismo, eles tiram o foco de que torcedores, jogadores, dirigentes, todos os brasileiros que vão nesses jogos da Libertadores sofrem algum ato racista, né? Sofrem algum preconceito racista. Todo jogo, gente, todo jogo. Eu já cansei de cobrir Libertadores, já fui em vários jogos da Libertadores, na Argentina, no Chile, na Venezuela, no Uruguai, no Paraguai. No Paraguai eu nunca fui, eu tenho que ser justo. Uruguai, Chile, Venezuela, Argentina, Bolívia, eu já fui em todos esses. Sempre vi atos racistas contra clubes, torcidas, jogadores, treinadores brasileiros. E aí agora vem esse movimento, que eu vou até ler aqui na nossa pauta, né? Que tá aqui, ó, nos bastidores, times de Uruguai, Argentina, Paraguai e Chile fazem uma reclamação formal à Conmebol pela violência policial brasileira. A alegação é de que houve seguidos casos de agressão de torcedores quando vieram ver seus times no país. Aí, vamos lá, pessoal. Infelizmente, né, a gente tem que criticar, né, gente, a polícia, porque torcedores do Peñarol, eles estavam jogando rosas em cima de uma moto, né? Em cima de 3 motos na praia do Rio de Janeiro, eles estavam jogando pétalas de rosas. Só que, de repente, pegou fogo nas 3 motos. Olha que curioso. Aí eles estavam distribuindo flores, né, para pessoas na praia do Rio de Janeiro. Deixa eu até chegar um pouquinho para trás na cadeira, porque eu sei que eu vou me estressar. Aí eles estavam entregando flores nas praias do Rio de Janeiro e as flores danificaram quiosques, né? Destruíram quiosques. Vai pra porra! Esse bando de hipócrita safado, gente. É um bando de marginal que vem pro Brasil fazer merda, que vem pro Brasil fazer violência, cometer violência contra pessoas que estão nas praias. É bom a gente deixar claro, e que são tratados como pessoas inocentes, como santos que apanharam para a polícia. Polícia do Rio de Janeiro, parabéns por ter metido a porrada em um bando de marginal. Eu não vou adotar discurso politicamente correto com relação a bandido, porque eu sei, quando tem torcedores que estão ali no meio
de organizadas e apanham junto, infelizmente, isso às vezes acontece. Agora, querer dizer que aquele bando de bandido da torcida do Peñarol foi agredido, e eles ainda dizem, foram mantidos no Brasil. Eles foram mantidos 4 meses presos porque jogaram rosas em 3 motos, porque distribuíram flores e quebraram o quiosque. É bandido, tem que ser preso. É bandido e está destruindo o que é dos outros, tem que apanhar da polícia, sim. E a polícia, muitas vezes, ela tem que apelar para a violência porque ela está lidando com o marginal. Quantas vezes a gente já viu esses caras atirando cadeira na polícia, atirando mesa na polícia, brigando com a polícia? Então, nesse discurso patético e hipócrita eu não vou entrar. É óbvio que às vezes pode haver excesso da polícia. Óbvio. Mas não nos casos que a gente viu recentemente. Não nos casos que a gente viu, inclusive, de torcedores de organizadas de Argentina indo para cima da polícia. Quer que a polícia faça o quê? Tem que dar porrada sim, se está lidando com um bandido que está agredindo a polícia, que está destruindo patrimônios de pessoas inocentes aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas Gerais, onde quer que seja. Sabe o que eles querem? Eles querem desvirtuar. Eles querem tirar o foco do crime de racismo que acontece contra times brasileiros em todos os países da América do Sul. Porque agora os clubes brasileiros já estão começando a pensar em se unir. A Leila Pereira falou até em disputar a CONCACAF, gente. Até em disputar a CONCACAF, ela falou. Disputar ali com os clubes mexicanos, americanos, da Costa Rica, porque a Conmebol, ela tem um histórico que é um lixo. A Conmebol, ela sempre foi conivente com o racismo e continua sendo. Porque não adianta o Alejandro Domingues fazer discursinho em português contra o racismo no evento da Conmebol, no sorteio da Conmebol, e dar uma punição com uma multa ridícula para o Cerro Porteño, que fez o Luigi sair chorando de campo. Então, na minha opinião, há sim um racha nesse momento dentro da Conmebol. E aí tá aqui o seguinte: dentro da Conmebol há um incômodo e incompreensão com as cobranças dos clubes brasileiros. O UOL trouxe a informação que a Conmebol considera que as reações dos brasileiros em casos de racismo são exageradas e que as punições são aplicadas. Um diálogo entre o vice-presidente do Palmeiras, Paulo Buozzi, e o presidente do Cerro Porteño viralizou nas redes sociais. Segundo informação do UOL, no Paraguai, a cobrança de Buozzi foi vista como agressiva. Ressalta-se o fato de ele ter colocado a mão no peito do dirigente paraguaio. Saiu também na imprensa uma informação que Alejandro Domingues, presidente da Conmebol, ficou irritado com a declaração da Leila Pereira, sugerindo que os clubes brasileiros largassem a Conmebol e fossem para a CONCACAF. Vamos colocar na tela o que disse a Leila Pereira sobre essa situação de pensar em disputar a CONCACAF. O grande problema é a Conmebol, que ainda não se atentou que isso é gravíssimo. Mas se ela não se atentou, vai se atentar, porque o Palmeiras vai pegar pesado. Temos que tomar medidas firmes com relação à Conmebol. O Brasil representando 60% da receita da Conmebol e os clubes brasileiros sendo tratados dessa forma. Vou lançar até uma reflexão para todos nós. Já que a Conmebol não consegue coibir esse tipo de crime, como a Conmebol não consegue tratar os clubes brasileiros com o tamanho que representam, por que não pensar em nos filiarmos à CONCACAF? Tem uma reunião quarta-feira na CBF, vou conversar com os clubes brasileiros para que eles também estejam lá, com o presidente Edinaldo, que é uma semente para se plantar. A gente está vendo uma Conmebol rachada, mas também não vejo possibilidade dos clubes brasileiros saírem. Tem como combater esse racismo e tem como evitar a hipocrisia de dizer que a culpa de pancadarias a culpa não é dos marginais, que muitas vezes se aglomeram para fazer besteira? Agora a culpa é só da polícia no Brasil? Ou eles estão tentando desvirtuar o assunto racismo deles e dizer, opa,
Lá no Brasil também tem problema. Não é só o nosso racismo, não. Eu acho que a gente não pode cair na armadilha dessa radicalização, é tudo ou nada. A polícia brasileira, ela é despreparada, ela não sabe fazer o trabalho correto nos estádios de futebol, ela bate em brasileiro, ela bate em paraguaio, bate em argentino, bate em chileno, bate em uruguaio, indiscriminadamente e sem o motivo. O que aconteceu lá no Rio de Janeiro com os torcedores do Peñarol, que merecidamente foram presos, é um episódio. Esses caras mataram um torcedor do Flamengo em 2019, numa briga. Um torcedor que não era nada de torcida organizada, nem nada, era um homem já de uns 60 anos, do Espírito Santo, que organizava caravanas para o Rio para ver jogos do Flamengo. Lotava o ônibus lá, vendia as passagens, juntava a turma e ia para o Rio. Eles estavam na praia, e aí surgiram lá os torcedores do Peñarol, também na praia, viram um grupo com a camisa do Flamengo, começaram provocações, teve uma briga, e nessa briga esse homem foi atingido e morreu meses depois, ficou internado num hospital lá no Rio de Janeiro um bom tempo até morrer. Então eles mataram um cara. Isso foi em 2019, antes da pandemia, quando o Peñarol visitou o Flamengo pela Libertadores na fase de grupos. No ano passado, os uruguaios do Peñarol, novamente no Rio, realmente fizeram por merecer ficarem presos e serem processados e tudo mais. Por quê? Comeram e beberam num quiosque, não pagaram, quebraram o quiosque, tacaram fogo na motocicleta de um entregador lá de delivery, enfim. Esse é um episódio. A vitimização desses caras é patética. Isso acontece pela América do Sul inteira, eu discordo veementemente. Já até falei com alguns colegas de imprensa de fora, falei, cara, esses caras estão presos que eles aprontaram aqui. Vamos imaginar que um grupo de brasileiros, torcedores, cheguem lá em Montevidéu, naquela belíssima orla ali do Rio da Prata, e vão lá no restaurante, um bar, um quiosque, o diabo que for, lá, come, bebe, quebra tudo, quebra fogo na moto, vão ser presos também. Ou se for em Buenos Aires, se for em Santiago, ou se for em qualquer, ou em Assunção, onde for. Mas também existe um argumento deles, que é dos estrangeiros, quero dizer, que é válido, que é o tratamento que é dado pela polícia do Rio de Janeiro, daqui, de Minas, tudo quanto é lugar. Né? Do Rio, São Paulo e Minas, com toda certeza, que já aconteceram assim, casos que eu me lembro, inclusive. Que quando tem problema com um torcedor, um cara cuspiu. Opa, borrachada nele, em todo mundo. E aí começa aquela correria. Isso acontece com muita frequência. Também acontece com o torcedor brasileiro, que é uma maneira de olhar como se todo mundo que viaja para ver um jogo fosse bandido, fosse vândalo, fosse arruaceiro, coisa parecida. O que é um absurdo. Porque a maioria das pessoas que viajam hoje, inclusive em jogos internacionais assim, são pessoas absolutamente pacíficas. Foi no Brasil, no Rio de Janeiro, que torcedores do Boca Juniors de 2023... torcedores que viajaram até para aproveitar que iam assistir a partida no sábado e chegaram segunda, terça-feira ao Rio de Janeiro para fazer turismo na cidade, estavam na praia ali, tomando a sua cervejinha, tomando seu sol, foram assaltados por supostos torcedores do Fluminense, que depois colocaram na rede social, roubamos celular, roubamos dinheiro, roubamos dólar, e tiraram foto e postaram. Foi no Rio de Janeiro que isso aconteceu. Não prenderam os caras, né? Os caras apanharam, foram assaltados, tinha mulher, tinha pessoas de idade, tinha criança, tinha tudo. Foi no Rio de Janeiro que isso aconteceu, foi no Brasil. Né? Então a gente também aqui tem muitas coisas que tem que ser olhadas. Isso, evidentemente, não significa que a gente deva não discutir a questão do racismo, tampouco que isso vá compensar. Não é uma questão de compensação. É a questão, já que o assunto foi abordado, de também reconhecer os problemas que existem aqui. Uma coisa é a polícia agindo com rigor diante de alguém que faz o que fizeram aqueles malucos uruguaios, bandidos lá no Rio de Janeiro. Que inclusive enfrentaram a polícia não deu conta, aí chegou o choque, o reforço, aí eles foram contidos. E depois, como eu sempre digo, o cara que vai para o Rio de Janeiro arrumar confusão, meu irmão, o Rio de Janeiro é milícia, traficante, bandido, tem tudo no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, o próprio pessoal no Rio gosta de chamar de réu, inferno, né, de janeiro. Os próprios cariocas brincam com isso, né? E aí, meu irmão, você está mexendo com quem? A comunidade da região ali, desceu e os caras saquearam o ônibus dos uruguaios, tacaram fogo no ônibus. Ah, vocês querem brincar aqui? Vamos brincar. Foi o que aconteceu. Tá certo? Até o Varela apareceu lá na confusão. Claro que não tá certo, tá tudo errado. Evidentemente, tudo isso tá errado, mas você está numa zona que é perigosa. Ainda quer bancar o valentão? E foram presos, né? Aí começou a liberdade para Los Pibes, não sei o quê, no Uruguai, na Argentina, na Colômbia, no Paraguai, todo lugar tem esse negócio. Nada, os caras... Eu já até falei com alguns colegas da imprensa de fora, até o diretor de redação lá do Olé, o Mariano, eu sempre falo com ele no WhatsApp, tudo, eu expliquei para o cara, esses caras fizeram isso. Essa visão distorcida. Eles não foram presos injustamente, eles aprontaram. Ah, mas a polícia... Não, essa é outra história. A polícia no estádio vai e bate no torcedor sem motivo nenhum. Esse é um problema realmente que existe no Brasil, né? E a questão do racismo é outra, muito mais séria, que tem que ser tratada como tal. Todos esses problemas têm que ser atacados de frente, sem essa coisa de nós e eles.
Nós erramos, eles erram mais ainda com a questão do racismo, isso tem que ser combatido, mas também há motivos sim para reclamação com relação ao tratamento que os torcedores estrangeiros têm aqui. A Libertadores, ela integra os países, as pessoas viajam para ver os jogos, e elas têm o direito de ser recebidas corretamente. E quem fizer alguma coisa errada, esse cara vai pagar. Os outros não podem apanhar porque um arrumou uma confusão. A polícia tem que ser capaz de identificar quem é que arrumou uma confusão, pegar, retirar, prender, fazer o que tem que fazer. Agora mesmo, quando o Racing jogou no Rio de Janeiro com o Botafogo, estava comentando até com o Raí aqui. O jogo terminou, a torcida do Botafogo começou a ir embora durante o jogo, porque tomou 1-0, né? Aí tomou 2-0, o povo começou a ir embora. Começou a ir embora. E o Racing já tinha vencido bem o jogo de ida, 2-0, né? Então estava 3-0 no agregado, 4-0. Então, quando o jogo terminou, já tinha pouca gente do Botafogo no estádio. Aí houve entrega de troféu, medalhas, aquela coisa toda. Até o dono do Botafogo jogou a medalha para a torcida lá, não quis ficar com a medalha. Isso levou muito tempo, né? Aí 2 horas e pouco depois de terminar toda a cerimônia de entrega, quando não tinha mais nada o que fazer, os torcedores argentinos continuavam. Eu tenho amigos que estavam lá, brasileiros e argentinos, retidos e que não conseguiam sair do estádio. Aí começaram a argumentar com a polícia. Eu vi os vídeos, mandaram para mim os vídeos. Olha, a gente quer sair, quer ir embora, já é tarde. E tinha criança, tinha mulher, tinha pessoa de muleta, tinha pessoa de idade, tinha tudo ali no meio, de torcedor. A polícia começou a jogar gás de pimenta. Eu tenho um amigo, Ezequiel, que já morou no Brasil, ele mora lá em Buenos Aires, ele fala, eu já sei qual é o aroma de tudo que é gás de pimenta, da polícia do Rio, da polícia de Belo Horizonte, e até ironiza isso. E é verdade, porque ele viaja para ver o time dele jogar e passa perrengue quase todas as vezes. Então isso também está errado. Isso também está errado. Ano passado eu fui assistir, lá em Bragança Paulista, Racing e Bragantino e Racing pela Sul-Americana. E fui assistir na torcida do Racing. Encontrei lá os amigos e tal. Correu tudo bem. Tudo bem, em Bragança Paulista foi tudo bem, não teve problema nenhum. Mas em outras praças, eu já fui para lá sabendo, pode ser que tenha essa confusão com a polícia, você nunca sabe, você vai ver o jogo na torcida visitante. Quem nunca viu o jogo em torcida visitante, quem nunca viajou, não sabe o que é. É uma aventura, mas não é para ser uma aventura, gente. Nem aqui, nem lá fora. E não se tem notícia há muito tempo de torcedores brasileiros que vão até a Argentina, Uruguai, Paraguai e passam problema. Não se tem notícias há muito tempo de um torcedor brasileiro a Buenos Aires ser assaltado como os torcedores do Boca foram roubados na praia, na área nobre do Rio de Janeiro. Então a questão do racismo ela é abjeta, tem que ser tratado. O que falou o presidente da federação é um absurdo. Aliás, eu acho patético ele se desculpar postando um print, né, com um textinho ali em português e espanhol. Ele deveria fazer 2 coisas, na minha opinião, depois da lambança que ele cometeu. Uma, gravar um vídeo falando, mostrar o rosto, né, e sem aquele sorrisinho. E se desculpar, olho no olho, né, que seja virtual, mas olho no olho. Olhos nos olhos, melhor dizendo, né? Esse é um ponto. E o segundo, ele deveria pegar o regulamento e já sugerir, eu não sei, para mudar o regulamento das competições, a quem tem que ser submetido. Desculpa a minha ignorância sobre o assunto. Você tem que submeter aos clubes, a uma comissão, enfim. Mas ele poderia encaminhar, ou nem que fosse como sugestão, uma mudança no regulamento que trata muito en passant as questões como xenofobia e racismo, uma mudança radical. Uma mudança radical seria o quê? Eu sempre acho que você punir, aqui no Brasil, um clube, quando um torcedor, 2 ou 3... agem de forma racista no estádio, eu acho injusto com o clube. Por quê? O cara compra o ingresso, se eu sou presidente do clube, eu vou lá, coloco o ingresso à venda. O cara compra, ele vai lá e chama um jogador adversário disso ou daquilo outro. Eu não posso saber que esse idiota racista vai comprar o ingresso, não tem como. Não existe um detector de racista. Você bota um aparelho e racista, não entra. Não tem como. Isso não existe, essa tecnologia. O racista, ele está ali. Ele compra o ingresso, ele entra. E um dia ele se manifesta. Se ficar provado, na minha visão, que o clube é conivente, ou participou, fez vista grossa, ou apoiou, aí ele tem que ser punido. No caso desse, para mim, punição ao CPF. Por quê? No Brasil nós temos leis. Então você pode identificar o elemento e puni-lo pela lei do Brasil. O clube não tem. O clube deveria processar o cara, inclusive. Porque ele está sujando a imagem do clube, perdas e danos ou coisa parecida. Procurar um advogado e processar o próprio torcedor. Seria o certo da minha visão, né? Mas lá fora, nos países aqui da América do Sul, não existe legislação, ainda mais severa, contra o racismo. Não é crime. Por isso que eles falam como se fosse provocação de futebol. Gamarra falou alguma coisa nesse sentido. Gamarra jogou aqui no Brasil, no Corinthians, no Flamengo. Conhece a nossa cultura, conhece o nosso país, viveu aqui, é um paraguaio, não joga mais bola, e deu uma declaração minimizando que o choro do Luigi, isso é futebol. Não é futebol. Isso é outra coisa. Isso não é nada de futebol. Isso é racismo, porra. Mas na cabeça deles não é. E lá não é. E como lá fora não é caracterizado como crime, como é que você vai punir? Como é que você vai punir aquele cara que imitou macaco
lá para os jogadores do Palmeiras do Sub-20 lá em Assunção. Na própria Espanha é o mesmo problema. Exato, não tem uma legislação. Então, aí, nesse caso, eu vejo de uma outra forma. Aí a Conmebol deveria agir de outra maneira. E o Alejandro Domingues poderia ter colocado o seguinte no regulamento, ou sugerido, caso ele não possa dar uma canetada. Não sei se ele tem esse poder. Mas de uma forma ou de outra, ou encaminhar pelo menos. Olha, minha sugestão é o seguinte: cometer um ato de racismo, o torcedor perde um mando de campo. Reincidente, perde todos os mandos de campo. Vai jogar em outro país, campo neutro sem torcida. Então, digamos, Cerro Porteño e Palmeiras, ou Cerro Porteño não sei quem, ou Racing não sei quem, qualquer time. Ou aqui no Brasil também, se acontecer no time brasileiro, cometeu ato de racismo, foi identificado ali e tal, um abraço. Porque aí você vai começar a criar na América do Sul inteira algo que já existe aqui no Brasil. Aqui já está inserido na cultura do torcedor. O sujeito está na arquibancada, na cadeira lá, ficou com raiva de alguma coisa, pegou uma garrafa, um copo para jogar no campo, os outros, opa, não faz isso, maluco, isso aí vai atrapalhar o clube, vai botar na súmula, vão perder mando de campo. A torcida não deixa, porque ela sabe que vai ter problema. Quantas vezes, quando isso foi introduzido aqui no Brasil, essa questão de identificar o sujeito, né? A gente viu imagens durante transmissões de jogos do cara sendo retirado pela polícia e o pessoal identificando ele. O pessoal dedurava mesmo, esse cara maluco aqui, ele que está fazendo. Porque o torcedor, ele não quer que o cara prejudique todo o coletivo, o clube, com perda de mando, com esse tipo de punição. Então aqui isso funcionou como um processo até educativo para o torcedor brasileiro. Então hoje há um certo cuidado, né, com relação a isso. Talvez fosse um caminho. Ele teria obrigação, na minha visão, de apresentar, além de pedido de desculpas em vídeo, já que a entrevista foi em vídeo, e não aquele print ali que foi colocado nas redes sociais, apresentar uma medida dura. Sabe, ele se colocou numa situação que eu acho que ele tinha que fazer alguma coisa, né? Eu falei uma besteira, eu falei uma asneira, então o que eu vou fazer? Peço desculpas só? Não. Olha, está aqui meu pedido de desculpas e está aqui, eu estou encaminhando nessa medida aqui. Ou uma medida severa. E com relação ao policiamento, também ele poderia chegar e, olha, os clubes têm que conversar com as polícias locais que não podem receber os torcedores visitantes, seja um estrangeiro que vem ao Brasil, seja um de outro estado que vem aqui a São Paulo, ou vai ao Rio, ou vai até a Bahia, ou até a Porto Alegre, ou a Fortaleza, onde estão aí os times que vão disputar essa Libertadores. O mesmo vale para a Sul-Americana, que tem times também da Bahia, daqui, do Rio, do Rio Grande do Sul, tudo quanto é lugar. Enfim, eu acho que é isso. Então, acho que o pronunciamento dele, que nós mostramos aqui logo no começo do programa ontem, ele não basta. Ele foi extremamente infeliz, o que ele falou foi muito grave, e é lamentável também o silêncio da maioria dos clubes aqui do Brasil. Você vê 2 ou 3 aí se manifestaram, já houve tempo, já tem muito mais de 24 horas, né? Já tem 24 horas, desculpas, que foi ontem mais ou menos nesse horário, quando estava começando aqui o programa, 12:00 e pouco. Então já está na hora, já passa da hora, né, também dos clubes se posicionarem com relação a isso. Porque essa questão ela vai além. É importante a gente entender o fato de racismo não ser considerado crime em países vizinhos, desses povos insistirem na tese de que um ato racista é uma mera provocação de futebol, quando é outra coisa. É outra coisa. Eu acho impressionante a dificuldade de muitos desses habitantes aqui dos países vizinhos, dificuldade de entender isso, com a repercussão mundial dos episódios seguidos do Vinícius Júnior duelando com os racistas na Espanha. Agora mesmo, semana passada, Atlético jogando contra o Real Madrid. Tem vídeo, aí é só procurar na rede social, a gente acha torcedores do Atlético, do lado de fora do estádio, chamando o Vinícius Júnior de chimpanzé. E está tudo bem. Ninguém foi preso. Não acontece nada. Espanha, gente, Europa, primeiro mundo. Tem gente que adora encher o peito para dizer eu sou europeu, não tem? Não, porque eu sou europeu, eu sou europeu, eu sou europeu. É na Europa, Espanha é Europa. Se fossem superiores, né? Está lá na Península Ibérica ali, inclusive, né? Naquela região. É, como se fossem superiores. E está lá. Acontece lá e acontece aqui. Lá e aqui. Isso está na hora de acabar, mas aí é preciso também que se cobre. Os clubes brasileiros também, assim, o silêncio sepulcral, como diria o Francisco Horta, né? Ninguém se manifesta. 2 ou 3. Palmeiras, acho que Vasco, né? Fortaleza também postou. Fortaleza. Desculpa se eu estiver esquecendo algum, mas são poucos. Eu acho que o BAP falou, Mauro. Eu acho que o BAP do Flamengo falou também. Nenhum tão firme quanto a Leila, mas falou também. Eu tinha visto hoje nas redes sociais. Agora, eu entendo a situação do Mauro, quando ele questiona, assim, algumas atitudes da polícia, só que no que eles apontam, eu discordo, tá? Dos clubes aí, porque eu acho que eles estão tentando desvirtuar, eles estão tentando tirar o foco do racismo, porque
Eu já vi, sim, excesso da polícia. Mas na maioria dos casos que eu vi, eu não achei excesso. Tipo, tem um bando de marginal fazendo besteira. Pra mim, não tem como a polícia controlar, sem ser mesmo, na borrachada, no gás de pimenta. E aí eu entendo quando o Mauro diz, o gás de pimenta pega muita gente inocente. Mas quando que eu ouvi isso, de muitos marginais criando problema? Ué, várias vezes. Quando? Me cite alguns jogos. Quando? 2 vezes. Quando? O Penharol aconteceu contra o Flamengo. Não, eu citei os exemplos aqui. Eu estou falando no estádio. Vezes. No estádio. Argentino Júnior jogando com o Fluminense do Maracanã. Do nada começou uma pancadaria. Racing contra o Atlético no estádio de Independência, há alguns anos. Do nada, o cara foi colocar uma faixa da torcida, borracha. Porra. Não, mas nessa situação do seu amigo que você falou do gás de pimenta, a polícia avisa. A polícia avisa, olha, eu vou jogar gás de pimenta e vocês jogam. Não tem que avisar. Sair 1 hora depois do jogo. Não, mas já tinha 2 horas depois do jogo. Já tinha mais de 2 horas e ninguém saía. Sim, se tinha. Os caras estão despreparados já. Os caras estão despreparados. Você já foi a jogo como torcedor, como visitante? Eu fui muito na juventude, já era uma merda. Hoje então, eu fui várias, Mauro. Eu viajei muito em caravana, cara. Quando eu era mais novo, eu era de torcida organizada. Eu fui várias. Um perrengue danado, cada vez pior. A polícia é despreparada. A polícia brasileira é despreparada. E não é só no futebol, não. Não é só no futebol, não. São várias situações. É difícil, então não trabalha. Aprende a trabalhar. Aliás, aqui em São Paulo. Você tem marginais. Aqui em São Paulo, inclusive, eles são remunerados no borderô. O Estado é remunerado, sai no borderô. O trabalho da polícia. Mas qual atitude? É borrachada e quem não tem nada com isso? Mas com marginal é. Mas quem disse que todo mundo é marginal? Você vai acabar levando quem que avalia que todo mundo ali é marginal? Com base em quê? Todo mundo não. Com base em quê? Eu tô falando pra você, tem vários marginais que estão desafiando a polícia. Sim. Que estão até armando pra polícia. Você vê várias vezes os caras armando pra polícia. Sim, mas polícia vai fazer o quê? Quando? Me diz quando? Qual foi o jogo na arquibancada? Mas várias, Mauro. Eu não vou lembrar, não tenho essa memória, mas várias. Mas se generalizando é muito fácil. Até jogo que a torcida do River Plate tirou o capacete da polícia lá no Morumbi. Esse é um detalhe importante. Isso foi em 2005. Essa história é importante. Ali foi uma aula de como não fazer. O que aconteceu aquele dia? A torcida do River estava no anel inferior do estádio do Morumbi. Na época era Morumbi. E a torcida de São Paulo de cima jogava objetos e outras coisas dos torcedores argentinos. Começou a ficar um climão. Aí, aquela agitação toda e tal, o pessoal está ali embaixo da marquise ali porque estava caindo coisa lá de cima. Isso antes do jogo, umas 2 horas antes do jogo. A televisão mostrou ao vivo. A polícia entrou, eu vi isso ao vivo na televisão, tem vídeo no YouTube. A polícia entrou já batendo nos caras. E os caras, no início, eles seguraram. Depois, o que aconteceu? Os caras encararam a polícia e expulsaram a polícia do setor. Foi uma vergonha para a polícia de São Paulo. Foi expulsa do setor. Por isso que a polícia, às vezes, usa violência para não passar vergonha. Porque a polícia tem que chegar para mediar. O que é que está acontecendo aqui? Vamos para lá, vamos para cá. Aí tem um exaltado, você pega o exaltado e tira. Pode procurar no YouTube, tem lá o vídeo. Você sabe muito eles bem, chegaram baixando a porrada, porque só fazem isso. Eles estão em bando. O cara não vai deixar o policial pegar eles vão pra cima do policial. Chegaram batendo e foram expulsos, uma vergonha. Isso foi em 2005. E eles fazem o quê? Só chegam batendo em todo mundo. Fazem com as torcidas brasileiras também. Fazem com todo mundo, porque não tem preparo. Aliás, é uma questão. Essa, aliás, é uma outra discussão. Mas não é um erro só da polícia. A existência da polícia. A existência da polícia militar dentro do estádio é algo muito questionável. A organizada invadir a brasileira. Eu já vi. Qual jogo? Flamengo na Venezuela. Em 2000. Foi na época do Adriano e Wagner Love. 2010, se eu não me engano. Sim. O Flamengo jogava na Venezuela. A torcida da Venezuela invadiu a torcida do Flamengo, invadiu, e não tinha polícia. Eu lembro bem porque pessoas da organizada do Flamengo me falavam, eu estava no campo, Thiago, ajuda, chama a polícia aí dentro. Os caras invadiram. Não, mas aí é uma outra coisa. Não tinha que tinha lança-chamas na torcida da Venezuela. Aí é uma outra coisa, não tinha policiamento, ou seja, aí a inexistência da policiamento. Não tinha, Mauro, tinha, mas eles não estavam lá, entendeu? Eles sumiram, tipo, vai. Sim, aí é outra coisa, aí é um erro da polícia, como aconteceu também em 2017, lá no Uruguai, com Palmeiras e Penharol, lá no campeão do siglo, que também foi um pandemônio também. Com a torcida do Penharol tentando invadir a área da torcida do Palmeiras. Aí é uma outra situação. Eles falam como se fosse só a polícia do Brasil, não é? Assim, a polícia do Brasil é a campeã nisso. É a que mais protagoniza esse tipo de coisa. E isso não pode ser camuflado.
Eu não vou jogar essa sujeira para baixo do tapete porque eu sou brasileiro. Não sou brasileirinho, eu sou brasileiro. Então, isso é uma... Não porque eu sou brasileiro que eu vou ficar aqui defendendo tudo que acontece aqui. Isso é errado. Não, eu também sou. Mas eu defendo a polícia. Você não está defendendo. Eu não defendo a polícia nunca. Opinião. Polícia brasileira jamais. Acho despreparada em vários sentidos. Gosta de bater em professor, gosta de bater... A gente sabe como é que é. Agora, quando chega, por exemplo, no caso específico, torcedores argentinos na praia, turistas, esperando o dia do jogo, são assaltados, aconteceu o que? Nada. Aconteceu nada. Foi lá, não foi aqui. A gente não vai falar sobre isso? Vamos falar sobre isso também. Ou seja, os caras do Peñarol merecem ser presos, que fiquem lá, que apodreçam na prisão. Inclusive aqueles que assassinaram um torcedor em 2019. Não são liberdade para os pibes, o cacete. Nada de liberdade para os pibes. Isso é conversa fiada lá do Uruguai, também que irradia pela América do Sul. Os caras merecem estar presos. Agora, a polícia brasileira, ela age de forma violenta, desproporcional, inúmeras vezes. É uma pena, ela precisa... Isso os clubes têm que cobrar também. Que façam um trabalho correto, sem generalizar, sem sair batendo em todo mundo, sem provocar o pânico generalizado, sendo razoáveis. Para que segurar um grupo de torcedores 2 horas depois do jogo, as pessoas querendo ir embora, desde cedo lá? Agora, existem situações também que o trabalho é muito bem feito. Vou fazer aqui agora até um elogio. Por exemplo, Flamengo e Peñarol, ano passado, no Maracanã. Eu cheguei ao Maracanã cedo para fazer o jogo e a torcida do Peñarol estava chegando naquele momento, bem cedo. O jogo foi 7 da noite, isso era umas 4 da tarde, umas 3 horas antes do jogo. Chegaram, viram o jogo, saíram, foram embora, problema nenhum. Aí, outro exemplo, Flamengo e Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro foi jogar no Rio de Janeiro na final da Copa do Brasil. A mesma coisa, a mesma operação. Os atleticanos chegaram, eu vi a chegada, chegaram ao Maracanã, foi lá, voltou todo mundo. Quando eu saí do Maracanã, já tinham todo mundo entrado no ônibus e ido embora. Uns para o aeroporto, outros para a estrada, todo mundo voltou para Belo Horizonte, para sua cidade de origem. Agora, como é que foi o Flamengo e Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte? Foi tenso. Quem esteve lá passou perrengue. Até colega jornalista. Eu mesmo não fui, porque não me sinto seguro de ir no estádio do Atlético. Não me sinto seguro. Falei isso na época, repito aqui. Qual a segurança que você vai ter? Em vários estádios aqui, quando o cara sabe o time do jornalista, ele, para ir ao jogo, é um perrengue. Para você, para mim e para outros. Ah, porque o cara é Flamengo, porque o cara é Vasco, o cara é Palmeiras, o cara é Corinthians. É isso. Isso acontece aqui no Brasil. Mesmo você sendo um profissional. Porque, assim, você tem, como diz o João Saldanha, ninguém é filho de chocadeira. Todo mundo tem um time. Aí você sabe o time do cara, você passa a odiar o cara e você acha que tem o direito de ser agressivo. Não há segurança para profissionais de imprensa irem a certos jogos em certos estádios no Brasil. Não há segurança. Não tem condição. Não tem condição. Mas, Mauro, lá fora também. Então, lá fora também eu vou te dar um exemplo. Eu já fui fazer cobertura em 2 jogos na Bombonera, que você também já deve ter ido várias vezes mais do que eu. A polícia chegava para você e dizia: tente não falar português aqui nessa área que está organizada. Porque se você falasse português, os caras já iam opa. Não é só no Brasil. Não, sim, eu não estou dizendo que é só no Brasil. Eu estou dizendo que o Brasil tem esse problema hoje muito grave. Essa é a questão. Não é que não vai acontecer lá. Não estou dizendo que não vai acontecer. Eu não sou nem maluco de afirmar que não vai acontecer problema, que ninguém... Lógico que não. Evidente que não. Mas esse problema aqui no Brasil, ele é muito grave. A polícia daqui, ela realmente age dessa maneira. Então, acho que a gente tem que fazer as 2 coisas. Combater o racismo prioritariamente e fazer com que os caras entendam que isso não é brincadeira de futebol. Isso é muito sério, ponto. E outro, entender também que os clubes precisam conversar com o comando da polícia para que ela seja mais razoável, para que ela haja com rigor apenas com quem merece maior rigor, e não generalizando, não baixando a borracha de todo mundo e provocando correria, que aí sai correndo todo mundo, aí passam por cima do outro, tem gente pisoteada, aí que acontece uma tragédia. Esse é o ponto. A polícia tem que ter essa capacidade de entender isso. Esse é o ponto. Agora, são coisas diferentes. Você não concorda? Coisas diferentes. Se as outras polícias também são assim, você não concorda que esses clubes de Uruguai, Argentina, Paraguai e Chile estão falando da polícia brasileira só para suavizar o racismo deles? Lógico. Nisso eu concordo com você. A polícia também, é na América do Sul toda. Isso eu concordo com você. Como eu te falei, eu já conversei com colegas de fora, da imprensa, sobre isso, e sempre frisando, olha, não misture os assuntos. O racismo é uma coisa muito séria. Não dá para tolerar, não vamos tolerar isso aqui. Ponto. Agora, realmente existe esse problema, mas esse problema não ofusca o outro. São coisas diferentes. As 2 têm que ser tratadas. A do racismo, por razões óbvias, com toda a urgência e prioridade. E a questão do policiamento também pode ser discutida. São coisas distintas. Mas é óbvio que estão tentando usar. O liberdade para los pibes foi utilizado, sim,
várias vezes, com uma tendência... A linha é mais ou menos assim. Não, realmente, aqui teve caso de racismo, mas olha, os garotos estão presos lá no Brasil. Eles não fizeram nada. Fizeram nada o quê, meu irmão? Claro que fizeram. Pode ser até que um ou outro ali tenha entrado de gaiato. Não vou dizer que não. Pode acontecer que você pegou um grupo e prendeu, talvez, ou que um dos que agiram mais violentamente tenha conseguido escapar. Porque quando é em bando é assim. Por exemplo, quando houve o ataque ao ônibus do Cruzeiro, né? Lá na Fernão Dias, né? No ano passado, tem um grupo de torcedores, de integrantes da torcida do Palmeiras que foi preso. Mas havia, segundo a polícia, mais de 100. A maioria não escapou. Talvez um que tenha participado de forma mais efetiva, né, atacando fogo e tudo mais no ônibus, tenha escapado, um ou alguns. É possível, provável até, porque é um número muito grande. A polícia prendeu poucos, aliás, hein? Muito pouca gente, né? Aconteceu, puniu ali uma meia dúzia, tinha uma centena. Prendeu o quê? 10, 12? Sei lá, um número mais ou menos assim, né? O Ministério Público também foi bem devagar, falaram que ia ter medidas duras, não vi até agora, mas isso é uma outra história. Então é possível que, de repente, lá você tenha prendido um grupo e que o outro tenha escapado, mas os que foram presos. E não foram presos por acaso, creio eu, né? Porque participaram. Pode ser que um ou outro tenha entrado de gaiato, né? Mas uma coisa não anula a outra. São duas coisas diferentes. E é óbvio, concordo com você, eles estão tentando, não é de hoje não, isso faz tempo, tentando ofuscar o assunto combate ao racismo, que parte, evidentemente, aqui do Brasil, usando como argumento os uruguaios presos. Quando, na realidade, são coisas totalmente opostas. Os uruguaios foram presos porque eles fizeram por merecer. Ponto. E o caso do racismo tem que ser combatido porque racismo não é tolerável, em hipótese alguma. Estamos em 2025. Simples assim. Não é tolerável. E se aqui pela América do Sul as pessoas não entendem isso, elas vão ter que entender, de uma forma ou de outra. Porque o Brasil, nesse aspecto, ele avançou muito. A gente está atrasado em muita coisa, mas no combate ao racismo a gente conseguiu avançar. Outra coisa que tem que ser combatida também é xenofobia, que é outra coisa abjeta, que é o preconceito contra quem vem de uma outra região ou quem é de outro país. Isso também está muito enraizado aqui no Brasil, a gente não combate com a devida atenção. Também tem que ser combatido. E que até, partindo dos paraguaios, eu acho até meio bizarro isso, esse racismo vir de lá do sujeito lá que me estava matando. Mauro, só um minuto, a gente vai para um break. Na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Pode falar, Mauro. Assim, o que me causa espécie ainda mais, né, é porque quando vem racismo por parte dos paraguaios, porque o paraguaio, em geral, ele é alvo de xenofobia. Né? Aqui no Brasil, tudo que é falsificado, de má qualidade, vem do Paraguai, né? Cavalo paraguaio. Cavalo paraguaio. A gente fala isso aqui. Tal time é cavalo, todo mundo fala, tal time é cavalo paraguaio. Ou seja, não presta, é um cavalo ruim, não vai chegar. Então isso é xenofobia. E o Paraguai é alvo disso, né? E aí é bizarro que um paraguaio que é alvo, que é absurdo também, xenofobia é um negócio nojento, ele seja racista. Né? E não é com relação só às pessoas pretas, não, qualquer brasileiro. Brasileiro é macaco. É assim que muitos desses racistas pela América do Sul tratam o brasileiro em geral. Não só o brasileiro que é da cor preta. Qualquer um, branco, preto, qualquer coisa. Não importa, agir dessa maneira. E eu gosto de lembrar sempre a história de há alguns anos, o Oscar Romero, que estava jogando no Botafogo, que é irmão do Ángel Romero, que joga no Corinthians, né? Ele jogava pelo Racing. E todas as torcidas argentinas cantam lá uma determinada música para ofender o Boca Juniors e seus torcedores, que em dado momento a música diz que os torcedores do Boca são paraguaios e bolivianos e não tem documento, uma coisa assim, como se for... Quero dizer o seguinte, vocês são cidadãos, é tudo cidadão de segunda classe, é isso que eles querem dizer. Você veio da Bolívia, tu veio do Paraguai, você não tem nem documento, você está aqui ilegal, mais ou menos isso, que de fato na Argentina tem muito peruano, você pode reparar, quando tem jogo de time boliviano lá, é sempre uma torcida grande, os caras moram lá. Peruano também, agora o Aliança jogou lá contra o Boca, a parte do setor de visita estava cheio. Você acha que aquele pessoal todo veio do Peru, já moram lá. Então, acontece muito isso. O Oscar Romero jogava no Racing e a torcida começou a cantar essa música, que todas elas cantam para atingir o Boca. Ele parou, se virou para a torcida, abriu os braços e reclamou no meio do jogo. Falou, o que é isso? Vocês estão xingando a mim, pô? Eu sou paraguaio. Né? E isso teve grande repercussão na época. Xenofobia. Quer dizer, o Paraguai é alvo disso. Isso é nojento também, a xenofobia é um negócio abjeto. E é incrível isso. Quer dizer, ele jogou no Boca depois também, né? Depois jogou no Boca. Ele saiu, né? Foi jogar lá fora e voltou. Um povo que é alvo desse tipo de comparação, né? Sempre pejorativa, sempre para baixo, né? Tem um cara que ainda é racista, ele deveria estar contra o racismo e contra a xenofobia.
Eu sou paraguaio, eu não quero racismo, não quero xenofobia, não quero ser tratado como um ser humano de segunda classe e também não quero atingir o outro porque ele é brasileiro, porque ele é de uma outra raça. É impressionante isso. E esse tipo de coisa, a Conmebol poderia usar até como argumento. Alguém chegar pro Gamarra, por exemplo, Gamarra, você gosta quando você estava no Brasil, você achava legal? Quando alguém falava, cavalo paraguaio, esse é produto vagabundo, isso aqui não presta, não funciona, esse rádio não funciona, veio do Paraguai, celular, já pifou, isso deve ser paraguaio. As pessoas falam isso aqui. Certamente ele deve ter ficado incomodado em algum momento, porque isso também é errado. Isso também é errado. Mas a Conmebol não parece se preocupar em abraçar as causas, sabe? E tentar voltando aqui pra criar rádio, uma situação melhor. Em 2 segundinhos, de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Pode concluir, Mauro. Não, é isso. Acho que a Conmebol tem várias causas que ela poderia abraçar e seria até uma maneira de fazer o boliviano, o paraguaio, né? Enfim, o peruano, né? Esses países que são alvo também de xenofobia, nessas situações como eu citei, entenderem por que o racismo é abjeto, por que ele tem que ser combatido com veemência. Simples assim. É muito louco. Teve até uma cartilha, né? No jogo do Botafogo, lembra? Contra o Peñarol. Não ande em grupo. Não vista a camisa em áreas próximas ao estádio. Lembra disso? Teve uma cartilha do Botafogo. No ano passado também. Tá aí, ó. A cartilha que o Kaique mandou aqui na pauta. Evite circular com a camisa do Botafogo nas ruas. Evite andar em grupos grandes em áreas públicas. Evite entoar cantos do Botafogo em espaços públicos. Em locais movimentados, prefira não falar português em público, ó, que foi uma coisa que eu recebia policiais perto lá da Bomboneira falando, ó, não fala português nas redondezas. Isso eu lembro, que eu ficava ali, eu adoro falar, eu falava, meu Deus do céu, não posso falar. E acompanha as redes sociais para acompanhar aí, era o último item ali dessa cartilha. Agora, realmente. Os times de fora também podem, quando for do Rio de Janeiro, fazer assim, não vá à praia e não fale espanhol, né? Vá à praia e não leve lá o seu mate, que eles tomam aquele mate, como os gaúchos também tomam, né? No caso do chimarrão, no sul, eles chamam de mate. Não vá com a camisa do seu time. Não vá. Não vá, porque você pode ser assaltado na praia, né? E os caras ainda vão colocar na rede social lá que roubaram seu telefone. Isso acontece. Aqui também tem problemas também. Quer dizer, isso é absurdo, claro. Mas isso foi reflexo também do que aconteceu. Isso foi logo depois do que aconteceu no Rio de Janeiro. Que o primeiro jogo foi no Rio. O segundo foi lá em Montevidéu. E nessa altura, os pibes já estavam todos encarcerados, né? E já estava começando esse movimento como se eles fossem vítimas. Esse movimento que tenta vitimar os caras é patético. É uma coisa patética. Que parte na imprensa uruguaia. Porque assim, uma coisa é a seguinte, ó, tem 20 caras presos. Comprovadamente 5 não participaram, são inocentes. Digamos, tá? Ok, esses caras, se está comprovado, então você vai tentar. Agora, os outros que participaram comprovadamente, que a polícia tem provas, tudo estão presos, estão respondendo pelos seus atos. E eu acho aí uma coisa muito da minha cabeça, que eles fizeram aquilo muito em função do que houve em 2019, quando mataram um torcedor do Flamengo. Muitos foram presos, depois a coisa parece que não deu em nada, passou e tá tudo bem. E acho até que nisso aí faltou um pouco de rigor no recebimento dos caras. Eles não poderiam ter ficado na praia ali de bobeira. Tinha que pegar essa turma inteira e enfiar todo mundo. Geralmente eles ficam no estacionamento ali do Maracanã, onde era o estádio Célio de Barros, né, de atletismo, né, que agora virou um estacionamento aquilo lá. Fica lá os ônibus e tal. Levar para lá e ficar ali. Vamos ficar aqui. Mas eu quero passear na praia. Não, você não vai passear na praia, acabou. Vai ficar aqui, ponto final, para questão de segurança. Deixar esses caras soltos na praia, vamos ver quando o Peñarol voltar, se voltar ao Rio de Janeiro esse ano, como é que vai ser. Eu imagino que a polícia vai agir de outra forma, né? E vai ter mais rigor, porque no caso específico é um clube que já tem um currículo, né? De 2 vezes ter protagonizado problemas lá no Rio de Janeiro. E também poderiam fazer a mesma coisa aqui em São Paulo e alguma outra cidade brasileira. Agora, só para encerrar esse assunto, né? Flávio, Raí, vocês acreditam, porque a Leila, né, falou, podemos pensar até em disputar com o CONCACAF. Eu acho que nem a Leila pensa que o Palmeiras vai disputar a CONCACAF. Eu acho que é mais uma bravata, tipo assim, é bom vocês fazerem alguma coisa que nós, clubes brasileiros, se nós saímos da Libertadores hoje, a Libertadores acaba. Gente,
Os clubes brasileiros conquistaram todas as Libertadores desde 2019. As últimas 6 Libertadores foram conquistadas por brasileiros. 2 do Flamengo, 2 do Palmeiras, 1 do Fluminense e 1 do Botafogo. E aí a Leila diz, CONCACAF. Vocês acreditam que isso um dia possa acontecer se continuar o racismo? Porque eu acho que não vai acabar. Não vejo uma punição severa para isso diminuir. Ou vocês acham que é só bravata mesmo da Leila? E outra, vocês acham que outros clubes entrariam nessa? Ou não, porque não tem uma união entre os clubes brasileiros? Bom, eu acho o seguinte, primeiro eu acho que é bravata, mas eu gostaria muito. Eu acho que a Libertadores não evolui, pelo menos, até pelo contrário, né? Cada vez pior, você continua vendo estádios de um nível muito baixo, deslocamentos terríveis, dificuldades para os clubes. Estou falando em termos pela visão dos clubes brasileiros. Não acrescenta grande coisa em termos técnicos, pelo contrário, é quase uma disputa do Campeonato Brasileiro, os times que classificam disputam entre eles o título. Esse ano, de novo, eventualmente, o River pode fazer alguma coisa, no mais vai ser uma disputa entre brasileiros, então tecnicamente não acrescenta coisa nenhuma e nós teríamos com certeza jogos bem melhor organizados. Até a dificuldade para se chegar em algumas cidades é menor que chegar até em Los Angeles. Você teria pelo menos voo direto. Eu gostaria muito de ver, mas não acredito que isso vai acontecer. Acho que é bravata, também não acredito que vai acabar racismo, também não acredito que vai acabar a porradaria de polícia, também não acredito que as torcidas uniformizadas deixem de ter vândalos marginais, lembrando que a torcida do Corinthians matou um garoto em Oruro, né? E eles mesmo esconderam esse garoto, esconderam o bandido que fez isso e inclusive deram para ele um curso numa faculdade e tal. Eram os heróis de Oruro, né? Até políticos brasileiros estão lá para tentar liberar os caras. Também houve um movimento que tem uma semelhança com esses uruguaios. Muito bem lembrado. Muito. Então, quase vitimização. Os heróis de Oruro. Eles chegaram e foram aplaudidos aqui. E era um bando de marginais que, talvez nem todos, mas boa parte participou, esconderam um assassino. Eles sabiam que a gente tinha matado o garoto, esconderam o assassino. Pareceu um garoto menor de idade como responsável, né? Exato. E aí, mas esconderam ele e tal. E o Corinthians não teve nem a dignidade de pagar alguma coisa pro time. Eles deram pra família do garoto. Kevin Espada. Eles deram qualquer coisa lá e tal, deram, entre aspas, prêmio de consolação, não deram nada pro garoto. Então, sabe, eu acho que é tudo farinha do mesmo saco. E já teve torcida do Santos presa no Paraguai por roubar coisa em posto de gasolina. Teve isso também. Então, acho que é tudo farinha do mesmo saco. E não acredito que eles consigam melhorar essa situação, não. Então, CONCACAF seria uma ideia bastante interessante. Eu gostaria muito. Mas não acredito, não. Vejo mais como bravata. Raí. Tô nessa também com o Flávio. Não acredito que vá existir alguma mudança nesse sentido. A gente não observa ações verdadeiras, né, da Conmebol. Teve lá o discurso do Alejandro Domingues, antes dele falar essa grande bobagem aí, comparação Tarzan, Chita, futebol brasileiro. Teve lá um discurso, falou, mas em nenhum momento ele disse que algo de fato seria feito, né? Se esse clube passar de novo por um ato de racismo, vai acontecer tal coisa. Se for reincidente, tal coisa. Eu também acho que a punição deve ser sempre ao CPF. E a gente observa, por exemplo, aqui em São Paulo, o movimento, né, já há bastante tempo das torcidas únicas, que é completamente ineficaz. No começo do ano, por exemplo, teve São Paulo e Corinthians. No dia de São Paulo e Corinthians no Morumbi, teve uma briga a 25 quilômetros do estádio, na Marquês de São Vicente, entre torcedores dos dois times. Então, é ineficaz. Não tem nenhuma... Não é comprovado que, a partir do momento em que não se tem duas torcidas no estádio, acabaram as brigas, as confusões ou qualquer coisa do tipo. Há 2, 3 anos, teve uma briga entre torcedores de Palmeiras e Corinthians, por exemplo. Uma emboscada feita quando os torcedores do Corinthians voltavam de São Bernardo. Então, essas ações, né, de punir o clube, tirar ponto, tirar do campeonato, no fim das contas não vai resolver. Tem que punir o indivíduo. Pegou lá o sujeito fazendo um gesto de macaco, xingando um jogador de macaco, prenda-o. É simples. O caso do Luigi, dá pra ver muito claramente lá o torcedor fazendo o gesto. Dá pra ver o cara. A câmera lá pertinho do campo, dá pra identificar. E em vários outros casos dá para identificar também. A questão é querer agir e punir com algum rigor isso. Enquanto não punir com rigor, os caras vão continuar fazendo e a gente vai continuar discutindo isso aqui sem andar, de fato, casas para frente.